Como um estoico silencia qualquer pensamento negativo. 3 hábitos que renovam a mente. Você acorda, e antes mesmo de se levantar, a mente já começou a guerra. Nenhuma explosão, nenhum alarme, nenhum inimigo visível. Mas algo dentro já sussurra que o dia não vai dar certo. Talvez ninguém note. Talvez você mesmo finja não notar. Mas há um ruído interno que cresce. Uma pequena inquietação que vai se espalhando, que sabota decisões simples, que distorce conversas, que contamina sua forma de ver o mundo. E no fundo, você sabe, não é o mundo que está te atacando, é a sua mente que não te dá paz. O mais perigoso dos conflitos é aquele que começa dentro e não tem testemunhas. O pensamento negativo não chega gritando. Ele se instala como quem não quer nada. Um julgamento pequeno aqui, uma crítica interna ali, um replay inútil de algo que já passou. E quando você vê, já não confia mais no que sente. Já não acredita no que pensa. A realidade externa se mistura com o caos interno. E o pior de tudo é que isso se repete, todos os dias, com novas máscaras, com novas desculpas, com novas versões do mesmo sofrimento antigo. Você até tenta reagir. Assiste a vídeos, lê frases motivacionais, tenta silenciar o ruído com mais barulho, mas algo dentro de você sabe, esse caminho não funciona. Você está colocando um curativo sobre uma ferida que continua aberta, porque a causa não foi tratada. Você não precisa de mais informação. Você precisa de domínio. E é aqui que o estoicismo começa a fazer sentido. Não como uma filosofia distante, mas como uma espada afiada, um retorno à clareza, um silêncio que não é vazio, é presença. O estoico não ignora o pensamento negativo, ele o encara, ele o observa sem pressa, sem julgamento, como quem conhece a natureza de um inimigo antes da batalha. O que a maioria tenta suprimir, o estoico estuda. Enquanto o mundo se distrai, o estoico se aprofunda. E talvez seja isso que você tenha esquecido, que existe um caminho possível no meio do caos, mas ele não está do lado de fora. Está na forma como você lida com o que surge do lado de dentro. A mente, quando não treinada, age como um animal assustado. Reage a tudo, desconfia de tudo, ataca o que não entende. Mas ao ser conduzida por princípios, por repetição consciente, por hábitos que sustentam o presente, ela começa a se acalmar, começa a confiar, começa a servir em vez de dominar. E nesse ponto, você percebe, o que parecia um grito era, na verdade, um pedido. Um chamado da sua mente pedindo direção, pedindo estrutura, pedindo por alguém que finalmente assuma o controle. A queda mental não acontece de uma vez. Ela é silenciosa, progressiva, quase imperceptível. Mas existe um momento em que algo dentro de você percebe. Não dá mais para continuar assim. E quando esse momento chega, você tem 2 escolhas. Continuar reagindo como sempre, ou reconstruir o seu alicerce interno, passo a passo, com as ferramentas que realmente funcionam. E é por isso que estamos aqui. Para te mostrar como um estoico constrói essa fundação. Não com teorias, mas com hábitos, com treino, com lucidez. Não espere que o pensamento negativo desapareça. Ele é parte do jogo. Mas aprenda a não ser mais um jogado. Aprenda a observar o fluxo mental sem se afogar nele. Aprenda que existe uma postura interna que silencia sem violência, que acalma sem fugir, que domina sem reprimir. E que essa postura, apesar de antiga, é mais necessária hoje do que nunca. Agora você vai entender passo a passo como ela é construída. Como pensamentos negativos sabotam sua realidade. Você já parou para observar como a maioria dos pensamentos negativos não chegam com lógica, nem com provas, mas com uma sensação? Uma inquietação sutil que parece dizer, algo está errado. E você acredita, mesmo sem refletir, mesmo sem questionar. E aí começa o ciclo. Um pensamento leva a outro. Uma memória distorcida se junta a uma preocupação futura. O presente se dissolve. E sem perceber, você já está vivendo em um mundo que não existe.
Um mundo criado pela repetição mental que ninguém além de você está vendo. É isso que os estoicos chamavam de escravidão voluntária. Não a sociedade, não a política, mas a mente não treinada. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto for escravo de suas paixões e impulsos. Mas e quando os impulsos não vêm de fora? Quando eles surgem como pensamentos internos que parecem inofensivos, mas corroem sua clareza aos poucos? A verdade é dura. Somos feitos prisioneiros por ideias que repetimos tanto que tomam a forma de verdades. Só que não são verdades. São narrativas emocionais disfarçadas de pensamento lógico. Esse cativeiro é invisível porque ele é íntimo. Você até sorri por fora. Você até parece em paz. Mas por dentro já começou a guerra. E ninguém vê, mas você sente. E por mais que tente resistir, você acaba se curvando ao mesmo padrão de sempre. Reage do mesmo jeito. Repete o mesmo discurso interno. Toma decisões guiado pelo medo disfarçado de cautela, pela vergonha disfarçada de prudência, pela autossabotagem disfarçada de bom senso. E nesse ritmo, o pensamento negativo vai moldando sua realidade. Ele altera o que você acredita merecer. Ele limita o que você tenta fazer. Ele destrói antes mesmo de algo começar. O mais cruel desse processo é que ele parece natural, porque é constante. O que se repete se torna fundo da mente, um som ambiente que você já nem percebe, mas ele está lá. E enquanto não for interrompido, continuará operando. É aqui que o estoico se diferencia. Ele não aceita como natural aquilo que é fruto da repetição cega. Ele interrompe. Ele questiona. Ele destrói a ilusão com razão. Ele desarma a narrativa com lucidez. Marco Aurélio fazia isso diariamente. Escrevia para si mesmo, não para inspirar os outros, mas para lembrar que o pensamento precisa ser domado antes que ele o domine. A mente pode ser aliada ou carcereira. Tudo depende de quem está no comando. Quando você não escolhe conscientemente o que pensar, o mundo escolhe por você. As redes, os medos, os traumas, as vozes externas. Tudo isso vira dono do seu espaço interno. Mas o estoico não permite invasão. Ele protege sua mente como se fosse um templo. Ele a limpa todos os dias. Ele desconfia de seus próprios impulsos. E por isso ele é livre. Porque a liberdade não começa com escolha externa. Começa com a capacidade de dizer: esse pensamento não me serve. Você não controla o que aparece na sua mente, mas controla o que permanece. E essa é a chave. O pensamento negativo pode surgir, mas você decide se ele entra, se ele senta, se ele fica. Você decide se alimenta ou deixa morrer de fome. E isso só se aprende com prática, com atenção, com responsabilidade. O primeiro passo é reconhecer. Se sua mente te sabota, não é porque você é fraco, é porque ela foi deixada solta demais. E mente solta é terra de ninguém. O estoico cerca essa terra. Ele assume o papel de guardião da própria consciência. Ele não vive à mercê do que sente. Ele vive guiado pelo que sabe, pela razão que enxerga através da névoa. E nesse novo caminho, a mente não é mais o problema. Ela passa a ser a ponte, um canal que te leva de volta ao centro, à realidade. A presença, onde o pensamento negativo pode até surgir, mas nunca mais te prende. O poder de nomear corretamente cada emoção. Ninguém sofre mais do que aquele que não sabe o que está sentindo. Quando a mente entra em turbulência, o impulso imediato é fugir, reprimir ou reagir. Mas raramente alguém para nomear com precisão o que está acontecendo dentro de si. Tristeza não é fraqueza, raiva não é maldade, medo não é covardia. Mas enquanto esses estados internos forem rotulados de forma errada, continuarão a crescer como monstros mal compreendidos. E é aqui que o estoico se destaca. Ele nomeia, ele define, ele separa o que é e o que não é. Porque só se domina aquilo que se entende com clareza. Epicteto dizia que não é o evento que nos afeta, mas a opinião que temos sobre ele. A mesma lógica se aplica ao que sentimos.
O que você chama de ansiedade pode ser apenas agitação física. O que você chama de fracasso pode ser apenas resultado. O que você chama de rejeição pode ser só expectativa frustrada. Mas enquanto não parar para identificar o nome correto da emoção, você viverá reagindo ao rótulo, não à realidade. É como tomar veneno, achando que é remédio só porque alguém te disse que era. Os estoicos não evitavam emoções. Eles classificavam. Eles refinavam a percepção interna com disciplina. Quando Marco Aurélio sentia raiva, ele não se escondia atrás de justificativas. Ele escrevia para si mesmo com franqueza brutal. Você está irritado porque acha que o mundo deveria se curvar ao seu ego. E só essa frase já quebrava o ciclo da raiva, porque ela desmontava a ilusão por trás da emoção. Nomear com verdade é desmontar com consciência. Na vida comum, a maioria das pessoas age como se emoções fossem comandos automáticos. Sentiu, reagiu, pensou, acreditou. Mas o estoico interrompe essa cadeia. Ele sabe que entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço mora a liberdade. Só que para que essa liberdade funcione, é preciso compreender exatamente o que está acontecendo. E isso começa com as palavras que você usa para se descrever. Estou destruído. Não aguento mais. Isso vai acabar comigo. Essas frases não são apenas desabafos. Elas são programação mental. São afirmações que reforçam um estado emocional como se ele fosse uma sentença. O estoico não mente para si mesmo, mas também não dramatiza. Ele traduz o caos interno com precisão cirúrgica, não para negar o que sente, mas para não se afogar no que não entende. A linguagem é o código que comanda a mente. Quando você troca "isso é insuportável" por "isso é desconfortável, mas suportável", você muda a intensidade da experiência. Quando você diz "isso é só um pensamento, não um fato", você resgata o poder que estava prestes a entregar. A transformação começa no vocabulário. É silenciosa, mas decisiva. E quanto mais você treina, mais natural se torna. O segredo não está em evitar a emoção, mas em decifrá-la, em cortar a camada superficial e acessar o núcleo. Porque toda emoção tem uma raiz. Às vezes, é orgulho ferido. Às vezes, é medo não assumido. Às vezes, é cansaço acumulado. E quando você chega nessa raiz, o pensamento negativo perde força. Ele não some, mas se dissolve. Porque não encontra mais o solo fértil da confusão emocional. O estoico é preciso como um cirurgião. Ele não se desespera com o que sente. Ele investiga. Ele olha nos olhos da emoção e pergunta: o que você quer me dizer? O que você realmente é? E só depois de ouvir com calma é que ele decide como agir. Isso não é passividade. Isso é maestria. É a diferença entre viver como escravo do que sente ou como mestre do que compreende. E quando você começa a viver assim, algo muda. O pensamento negativo até tenta voltar. Mas ele encontra uma mente que não se apavora, que não se entrega, que não se engana. Encontra alguém que antes de sentir, decide compreender. E esse alguém, aos poucos, começa a se tornar inabalável. Quando o pensamento é testemunhado e não acreditado. A mente não para. Ela cria cenários, repete histórias, interpreta sinais onde não há nada. A todo instante, pensamentos surgem como ondas, alguns suaves, outros violentos. Mas o erro não está em pensar, está em acreditar em tudo que se pensa. A maioria das pessoas vive como refém do próprio fluxo mental, assumindo cada pensamento como verdade absoluta. O estoico não faz isso. Ele observa. Ele assiste sem se confundir com o conteúdo. Porque ele sabe que pensamento não é realidade. Pensamento é só pensamento. Há um poder silencioso em testemunhar sem reagir. Imagine que você está sentado em frente a uma estrada. Os carros passam. Você os vê, mas não corre atrás deles. Alguns são barulhentos, outros rápidos, outros lentos. Mas todos passam. Assim também são os pensamentos.
Eles chegam, fazem barulho e vão embora, se você permitir. Mas quando você corre atrás, quando entra em cada carro, quando assume que cada um tem um destino importante, aí você se perde. A mente vira caos. E você se torna passageiro de uma jornada que não escolheu. O estoico pratica a arte da separação. Ele sabe que existe uma diferença entre pensar e ser. Ele pode ter pensamentos tristes sem se tornar um homem triste. Pode ter pensamentos de raiva sem se transformar em alguém raivoso. Ele assiste, ele analisa, ele se posiciona como consciência diante do conteúdo e não como vítima dele. Isso não é frieza, isso é discernimento. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: a mente se torna aquilo com o que se ocupa constantemente. Isso não é metáfora, é neurologia antes da ciência. Aquilo que você repete mentalmente constrói o alicerce da sua identidade. Mas quando você observa sem repetir, quando você permite que um pensamento exista sem alimentá-lo, ele enfraquece, ele perde a fixação, ele se torna ruído de fundo. E o que sobra é você, limpo, presente, lúcido. Observar não é negar, não é fugir, é reconhecer sem se fundir. É olhar o pensamento e dizer: eu vejo você, mas não sou você. E essa distância, que no início parece artificial, aos poucos se torna natural. Você começa a perceber que nem tudo o que pensa é seu. Que muitos pensamentos são reflexos do ambiente, do passado, da cultura, do medo alheio, e que repetir essas vozes dentro de si é perpetuar um sofrimento que não te pertence. Esse ritual de observação é diário. Não exige esforço forçado, mas presença constante. No começo é desconfortável. A mente vai gritar, vai implorar reação, vai tentar te puxar de volta para o automático, mas cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, você afia a espada da consciência. Você vai se tornando alguém que não apenas pensa, mas alguém que escolhe o que pensar. E essa escolha é poder. Você já notou que os pensamentos mais destrutivos surgem com a máscara da urgência? Você tem que resolver isso agora. Você não pode aceitar isso. Você está em perigo. Mas se você apenas respira e assiste, percebe que a maioria deles é apenas energia acumulada tentando se descarregar. Não há perigo, não há urgência, há apenas impulso. Que o impulso pode ser ignorado quando há clareza. A mente é como o mar, e o pensamento negativo uma onda. Você pode tentar lutar contra ela, mas será arrastado. Ou pode aprender a surfar, a deslizar por cima, com equilíbrio, com técnica, com confiança. O estoico surfa a própria mente, e por isso ele permanece de pé, mesmo quando o mundo interno tenta derrubá-lo. Não se trata de eliminar os pensamentos, se trata de não acreditar cegamente neles, de assistir com calma, com lucidez, com postura. E quanto mais você assiste, mais liberdade você conquista. Porque o pensamento deixa de ser sentença e volta a ser o que sempre foi, apenas uma possibilidade. O jejum de estímulos que restaura a mente. A mente moderna não descansa. Ela é bombardeada a cada segundo com sons, imagens, notificações, comparações. Não há mais silêncio. Não há mais pausa. O que antes era intervalo agora é preenchido por conteúdo. E nessa pressa invisível nasce um tipo novo de esgotamento. O cansaço de pensar demais sem pensar em nada. O estoico já sabia disso. Mesmo em um mundo sem telas, eles se protegiam da multidão, das opiniões ruidosas, dos estímulos que corroem o foco e a presença. Hoje esse princípio se tornou sobrevivência. Sêneca escrevia que é melhor estar só do que mal acompanhado, não apenas de pessoas, mas de ideias. Ele acreditava que o excesso de estímulos empobrece o pensamento. Porque quanto mais sua mente é exposta a ruídos, mais difícil é ouvir o que realmente importa. E essa lógica vale para tudo: conversas vazias, redes sociais, informações inúteis, dramas que não te pertencem. Cada elemento desses consome um espaço mental precioso. E quando chega o momento de refletir sobre sua vida, sobre o que sente, sobre o que quer mudar, não há mais energia.
Só sobra cansaço. E nesse cansaço, o pensamento negativo prospera. O pensamento negativo adora terreno fértil. Ele se alimenta do caos, da desordem, da mente dispersa. Quando você vive exposto o tempo todo a distrações, sua mente perde profundidade. Ela não consegue mais sustentar um raciocínio completo, nem discernir o que é importante. E nesse ambiente confuso, o pensamento negativo aparece como se fosse a única voz nítida. Ele se destaca no meio da bagunça. Ele domina porque encontra espaço. O estoico, então, jejuava. Não de comida, mas de estímulo. Ele escolhia o silêncio. Ele buscava a solidão com propósito. Não por isolamento, mas por clareza. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um ato de purificação. Ele usava suas próprias palavras como filtro da realidade, porque sabia que, sem um momento de pausa, a mente se tornaria confusa, vulnerável, inconstante. E um imperador sem domínio da própria mente é só um escravo coroado. Hoje, você não precisa viver em uma caverna, mas precisa criar um espaço de vazio intencional, um tempo onde nenhum estímulo entra. Onde nada é consumido, onde não há conversa, nem notícia, nem expectativa. Só o som da própria respiração. A maioria vai resistir a isso, porque no silêncio, tudo o que está mal resolvido aparece. E é justamente por isso que o silêncio cura. Ele revela o que o ruído esconde. Esse vazio não é ausência, é preparo. É terreno limpo para que ideias novas possam surgir. É espaço mental recuperado para pensar com profundidade, para sentir sem confusão, para observar sem pressa. O estoico entende que o valor da mente está na qualidade, não na quantidade. Ele não quer mais ideias, ele quer ideias que importam. Ele não quer mais informação, ele quer sabedoria. E sabedoria nasce do silêncio. Você pode começar pequeno, um tempo sem telas, um tempo sem música, um tempo sem falar. E nesse espaço, observe o que surge. Talvez venha a ansiedade, talvez surja a culpa, talvez o pensamento negativo volte com força. Mas não fuja. Use esse momento para ver o que realmente está aí. Para reconhecer o que você vinha tentando evitar com distrações. Para limpar o terreno. O jejum de estímulo é um ato de rebelião. Em um mundo que quer sua atenção o tempo inteiro, escolher o silêncio é revolucionário. E no silêncio, você ouve a si mesmo. Você percebe o que está desequilibrado. Você sente o que precisa ser realinhado. E quando volta para o mundo, volta inteiro. Volta com clareza. Volta com presença. Volta com discernimento. O estoico não precisa fugir da vida. Ele só precisa de um espaço diário onde a mente possa respirar. E nesse espaço, o pensamento negativo perde seu domínio. Porque não encontra mais terreno confuso, só encontra alguém desperto. Alguém que se tornou intocável, não por força, mas por estrutura. Memória filosófica. Como repetir a verdade, até que ela se torne real. Toda mente se curva à repetição. O que se repete se fixa. O que se fixa molda a identidade. A publicidade sabe disso. A política sabe disso. A cultura sabe disso. Mas poucos sabem usar essa verdade a seu favor. O pensamento negativo se fortalece porque você o repetiu sem perceber. Todos os dias, com pequenas frases, com interpretações erradas, com histórias internas que você deixou rodando como um disco quebrado. E agora, sem nem perceber, essas repetições viraram parte de quem você pensa que é. Só que não são. São apenas circuitos mentais que podem ser reprogramados. O estoico entende isso. Ele sabe que a mente é plástica, que pode ser moldada, que pode ser treinada. E é por isso que muitos deles escreviam para si mesmos. Repetiam máximas, filosofias, verdades profundas em voz alta, em pensamento, em hábito. Não por vaidade, mas por necessidade. Eles sabiam que o caos não desaparece com um insight. Ele é desmontado com consistência. A repetição filosófica é um tipo de disciplina interna. É um treino da alma.
Marco Aurélio, em seu diário, repete conceitos como se estivesse falando com uma criança teimosa. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Não deixe que sua alma se torne escrava. O que perturba o homem não são os eventos, mas sua interpretação. Ele sabia que repetir a verdade era a única forma de neutralizar a mentira, porque a mentira grita, mas a verdade sussurra, e se não for alimentada, desaparece. Você também pode escolher quais frases vão dominar sua mente, mas precisa fazer isso com intenção. Escolher frases âncora. Pequenas verdades que funcionam como antídotos para pensamentos automáticos. Por exemplo, quando surge a culpa por algo do passado, você pode repetir: se está no passado, já não existe. A única ação possível está no presente. Quando vem a ansiedade pelo futuro, nada real acontece fora do agora. E agora estou seguro. E assim por diante. A mente vai resistir no começo, vai achar estranho, vai querer voltar aos padrões antigos, mas com o tempo ela cede, porque a repetição reprograma. O que você repete se torna familiar, e o que é familiar a mente aceita. É por isso que tanta gente aceita sofrimento, porque ele foi o que mais se repetiu. Mas isso pode mudar. Você pode escolher novas frases, novas ideias, novas perspectivas, mas tem que treinar, tem que repetir. Não basta ouvir uma vez, tem que praticar, como um músico que afina o instrumento todos os dias, como um guerreiro que afia a lâmina mesmo em tempos de paz. Epicteto dizia que, se você quer melhorar, prepare-se para parecer louco aos olhos dos outros, porque repetir frases estoicas em silêncio, caminhar consigo mesmo refletindo sobre princípios, falar com firmeza verdades que o mundo esqueceu, tudo isso parece estranho para quem vive no automático, mas é isso que forja um espírito blindado, um espírito treinado, um espírito livre. A repetição filosófica não é mantra vazio, não é autoajuda, é racionalidade pura. Relembrar todos os dias aquilo que a vida tende a te fazer esquecer. Que você é maior que seus impulsos, que você não precisa reagir, que você pode agir com consciência, que você pode construir uma mente estruturada, uma mente que não se dobra ao primeiro pensamento negativo que aparece, uma mente que se lembra da verdade, mesmo quando o mundo tenta te empurrar à mentira. Você pode fazer isso escrevendo, falando em voz baixa, repetindo mentalmente em momentos de tensão. O importante é repetir, até que não seja mais um esforço, mas uma presença, até que a verdade se torne seu novo automático, até que mesmo no meio do caos, você ouça dentro de si a frase certa. E ao ouvi-la, lembre que não está sozinho. Lembre que há uma linhagem de mentes fortes que já passaram por isso, e que todas elas venceram não com força, mas com clareza. E clareza é fruto da repetição. Quando o pensamento voltar, você já não será o mesmo. Ele vai voltar. Não importa o quanto você pratique, não importa quantas frases âncora repita, não importa o quanto tenha avançado, o pensamento negativo vai tentar retornar. E ele não avisa, não pede licença, não espera o momento certo. Ele aparece no silêncio, na distração, no cansaço. Surge com voz conhecida, disfarçado de preocupação, de prudência, de racionalidade. Mas você já não é mais quem era quando tudo começou. E é por isso que, desta vez, o efeito será diferente. O maior erro é acreditar que o objetivo é se livrar definitivamente dos pensamentos negativos. Isso é ilusão. O que muda não é a existência deles, é o seu posicionamento diante deles. O que antes era engolido sem filtro, agora é examinado. O que antes era aceito sem questionamento, agora é posto à prova. O que antes te arrastava, agora só passa por você e continua o caminho. Porque o estoico não é alguém que nunca sente, é alguém que sente, mas não se dobra. A diferença não está na força, está na estrutura. Quando você constrói clareza interna, mesmo os pensamentos mais sombrios não têm onde se apoiar. Eles tentam, mas escorregam. Eles batem, mas não racham, porque há algo mais profundo sustentando você.
algo que não veio de fora, que não depende de motivação, que não precisa de aprovação, algo que você construiu sozinho, no silêncio, na repetição, na observação. Uma fundação invisível que torna você inabalável por dentro. Quando o pensamento negativo voltar, como sempre volta, você poderá olhar para ele com a mesma calma de quem já o conhece. Não há mais surpresa, não há mais desespero. Há reconhecimento, há maturidade. Você pode dizer: eu sei o que você é e eu sei que você passa. Essa consciência já basta, porque a mente não se apavora quando está sendo guiada. Ela só se perde quando está solta. E agora, ela tem direção, tem comando, tem vigilância. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo, insegurança, dúvida. Significa que essas sensações não comandam mais sua vida, que elas são notadas, mas não idolatradas, que são ouvidas, mas não obedecidas. Porque entre você e elas, agora existe um espaço. E nesse espaço você se lembra de quem é, de tudo que praticou, de tudo que observou, de tudo que escolheu pensar, sentir, repetir. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece quando para de correr atrás do que não pode controlar. Pensamentos vêm, e isso não está sob seu controle, mas o que você faz com eles, isso está. E essa é a maior conquista de um espírito treinado. Ele não se mede pela ausência de turbulência, mas pela serenidade durante a tempestade. Ele não se mede pelo silêncio do mundo externo, mas pela paz no mundo interno. Você já esteve aqui antes, mas agora é outro. Já caiu, já foi enganado pelos próprios pensamentos, já se perdeu nas suas ilusões. Mas cada queda deixou algo. Um aprendizado, uma frase, um hábito, uma lembrança. E tudo isso se acumulou. Tudo isso te formou. E agora, quando o velho pensamento tenta voltar e agir como se ainda tivesse poder, você apenas observa. E ele entende. Ele não manda mais em nada aqui. Essa transformação não é visível, mas é real. E quem te observa, sente, percebe que algo mudou, que você fala menos, que você reage menos, que você está mais inteiro, mais claro, mais calmo. Mas não é apatia, é presença, é força contida, é domínio legítimo. E isso se constrói com prática, com intenção, com repetição, com lucidez. Exatamente o que você vem fazendo até aqui. O pensamento vai voltar, mas você vai estar pronto. E pronto não significa blindado, significa consciente, capaz de notar, capaz de agir, capaz de deixar ir. E quanto mais vezes você viver esse ciclo, mais leve ele será. Até que em algum momento você vai perceber que ele voltou, mas não conseguiu entrar. O céu é vasto, silencioso, imutável. As nuvens são passageiras, instáveis, mutantes. Quando uma nuvem escura cobre o céu, ele não desaparece. Ele continua ali, por trás de tudo. Assim também é você. Você não é o medo que sente, não é a raiva que explode, não é a dúvida que volta. Você é o espaço que testemunha tudo isso. O céu. Mas por distração, por hábito, por fragilidade emocional, você aprendeu a se identificar com as nuvens e esqueceu da vastidão que sempre esteve aí. Essa é a maior armadilha do pensamento negativo. Ele te convence de que você é ele, que se está com medo, então é medroso, que se falhou, então é fracassado, que se está confuso, então é incapaz. E nessa identificação, você encolhe. Você se confunde com o que sente. Você se define por aquilo que é apenas um instante. Mas o estoico recusa isso. Ele não nega o que sente, mas também não se define por isso. Ele sabe que o pensamento é evento, que a emoção é movimento, que a essência permanece. Quando Epicteto dizia, lembre-se de quem você é, ele não falava de profissão, de passado ou de reputação. Ele falava da sua natureza, da sua capacidade de refletir, de escolher, de manter-se firme no meio da instabilidade. A natureza racional, o dom da consciência, o poder de estar presente sem se afogar na correnteza. Essa é a sua âncora,
o ponto fixo no meio do furacão. E por mais que o mundo tente te empurrar para o contrário, para a pressa, para o medo, para a distração, você pode sempre voltar. Voltar para o centro. Voltar para o que é essencial. Voltar para aquilo que não se move quando tudo se move. Esse retorno é o caminho estoico. Não é sobre vencer o caos, mas sobre permanecer intocado por ele. Não é sobre eliminar o pensamento negativo, mas sobre não dar a ele um trono na sua consciência. Você é o céu, não a nuvem. E quanto mais você repete isso, mais verdade isso se torna. Não por mágica, mas por prática, por lembrança diária, por vigilância constante. Você acorda e já se lembra. Hoje eu observo, hoje eu escolho, hoje eu me posiciono. E mesmo que as nuvens venham e virão, eu permaneço. Porque eu sou maior que qualquer tempestade. Essa postura não é arrogância, é humildade diante da realidade. É reconhecer que a mente falha, mas que você não precisa cair com ela. É aceitar que o sofrimento existe, mas que você pode atravessá-lo de pé. É entender que a vida é instável, mas que a sua essência não precisa ser. Os estoicos não eram frios, eles eram preparados, e você, agora, também está. Porque passou a ver o pensamento como evento, a emoção como energia, e a si mesmo como presença. E é essa presença que muda tudo, não o mundo, mas a forma como você caminha nele. Quando o próximo pensamento negativo surgir, ele talvez venha com força, com argumentos, com lembranças, com imagens, mas agora ele encontrará um chão firme, um olhar treinado, uma mente que não se rende, e ele vai passar, porque tudo passa. Tudo, exceto aquilo que é real. E o que é real é o que permanece mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Você já sabe o que fazer. Já sabe como observar, como nomear, como repetir, como pausar, como resistir. E mais importante, como retornar. Porque a jornada estoica não é sobre nunca cair. É sobre sempre voltar, sempre lembrar. Sempre se erguer com mais clareza do que antes. Então repita, lembre, pratique, viva com intenção. E quando tudo parecer escuro, silencie, respire e diga para si mesmo, isso é só uma nuvem, e eu sou o céu.